E olha só, agora a gente segue o programa com outro assunto. Nos últimos dias, a gente tem mostrado aqui na TV Vitória casos de atropelamento envolvendo crianças. Presta atenção, pai e mãe, gente. Ontem, no bairro de Abaeté, em Vila Velha, quase ali na hora da saída da escola, né? Olha aí, os alunos desse colégio, presta atenção, um menino ali de bicicleta foi atingido pelas rodas de um ônibus escolar. De acordo com os moradores, as duas rodas do coletivo teriam passado por cima, gente, das pernas da criança. A condutora do ônibus escolar ficou no local até a chegada da polícia. Uma equipe do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos à criança. Ela foi levada para o hospital da região. Aí você imagina, né? Tem até que respirar fundo aqui, que eu também sou mãe, a gente fica preocupada. E olha só esse outro caso. Na semana passada, um menino de 11 anos morreu atropelado próximo à escola onde estudava. Esse caso aconteceu em Cidade Continental. Edgar Pereira Loures, de 11 anos, ele chegou na porta do colégio e decidiu sair para comprar bala, quando ele foi atingido por um ônibus do Transcol que fazia a curva. Gente, olha isso, o motorista não teria visto a criança. Olha só, olha o exato momento, peraí, olha isso. A criança, tá vendo? O ônibus está fazendo a curva bem aberta, a criança ali do lado do ônibus. Olha só, o Edgar chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A gente não consegue nem imaginar, né? A dor dessa família. Mas a gente se pergunta, então o que nós podemos fazer diante desses acidentes? É o quê? É tentar evitar que novos casos aconteçam. É reforçar o alerta, é falar de novo, chamar as crianças, reforçar os cuidados com os nossos pequenos e também com os idosos, que está aí outra faixa etária que exige muita atenção. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Gisélia Freitas. Obrigada, Gi, pela sua participação. A dona Rose também redobrou os cuidados depois aí de um determinado momento na vida, né? Passou uns apertos também atravessando a rua, daqui a pouco ela vai contar pra gente, né, dona Rose? Boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. Seja boa tarde a todos de casa que estão nos assistindo. A doutora está sempre aqui também, né? Obrigada. Prazer em revê-los todos. Prazer é nosso em recebê-la. A gente também recebe aqui o senhor Elson, que ele é tio do Edgar. Esse último caso agora que nós mostramos da criança que não resistiu aos ferimentos, infelizmente morreu, vítima também de um atropelamento. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Realmente, né, é assim um acidente trágico e deixa aí a família toda dilacerada, né? A gente está buscando forças e aqui também vem um espaço aqui que é um espaço público que a gente possa estar alertando os pais também e as autoridades, assim como os governantes, para tomar providências sobre esses fatos que está acontecendo de maneira corriqueira. Agora mesmo você acabou de passar sobre uma criança que foi atropelada na frente da escola e assim também como os idosos que tem a mobilização não é tão ágil, né? Então precisa de um olhar assim mais apreciado para essa sinalização, para esses condutores em toda a nossa grande Vitória. Para a gente entender melhor esse trajeto que o seu sobrinho fazia, ele já estava acostumado, ele já conhecia bem a rua, como que a família foi sentindo confiança para que ele pudesse, né, 11 anos, eu me lembro também quando eu tinha 11 anos, eu já ia para a minha escola também sozinha. Ele já estava acostumado com esse trajeto? Sim, ele já tinha esse hábito, inclusive não foi a primeira vez que ele fez essa rota de até atravessar para ir lá comprar doces. Ele tinha esse hábito antes de entrar na escola, né, como merenda, ele atravessava para poder adquirir um doce na lojinha que tem de frente. Então, assim, foi uma fatalidade, né, que nesse momento, se olhar no vídeo, você vai ver que ele fica um tempo ali de maneira observadora ali, olhando até o momento exato que ele venha fazer a travessia. Uma vez que eu consigo entender que, como tem outros veículos passando à sua esquerda, eles fazem um trajeto. Então, induziu ele ao erro de tomar uma decisão de atravessar numa hora inadequada que o ônibus encontrou com ele ali na travessia. Como que é a sinalização naquela região? A sinalização lá, essa via, ela foi agora revitalizada e, assim, a meu ver, né, ela tem uma deficiência porque ela não tem uma sinalização. Vamos passar na faixa. De que faixa nós estamos falando? Não existe faixa. Tinha uma faixa que foi apagada.
tem um trânsito de alunos ali que é enorme, dá para ver na reportagem que foi feita, dá para ver no dia do acidente que não tem essa sinalização. E aí nós temos assim, crianças que estão fazendo essa passagem e não tem. É uma rotatória que não é rotatória, é um cruzamento que é um barata-voa ali. Já já a gente volta a falar sobre o caso do seu sobrinho, mas só para a gente ampliar o nosso debate, para a gente chamar a atenção de todas as faixas etárias também, principalmente quando a gente também fala dos idosos. Dona Rosa, a senhora também já passou um aperto na hora de atravessar a rua, né? Já, Roberto, já tive problema seríssimo. Eu ali onde eu moro, o trânsito ali, o fluxo de carro é muito grande, né? Ali na beira-mar. Eu moro na bairro Jesus de Nazaré. Mas o trânsito mesmo, de atravessar e voltar, é a beira-mar. Então, uma época, eu me lembro que eu estava atravessando, o sinal fechou, mas ainda vinha carro. Eu fui atravessar correndo, porque eu sabia que o carro ia parar ali, né? Só que meu joelho travou. Aí tinha uma pessoa do meu lado que eu segurei no braço e falei, me segura aqui que eu tô mancando, meu joelho travou. A pessoa me ajudou a atravessar. Aí eu fiquei um pouquinho, sentei lá no ponto e fiquei dando massagem e mexendo com a perna, melhorei e segui meu caminho. Aí passou muito tempo, eu vim, muito calor, a gente anda mais de Havaiana, né? Inclusive minha médica até já me proibiu. Eu vim na cidade, vim de Havaiana. Quando eu fui atravessar ali na Americana, o sinal tinha acabado de fechar. Eu não corri, me senti segura. E tudo que eu dei o segundo passo, eu senti que o dedinho aqui deu um choque entre um dedo e outro. Eu perdi completamente a noção de onde eu estava pisando. Aí, mesmo com o pé dormente, eu me arrastei, atravessei o canteiro e entrei na Americana. Mas isso fez com que a senhora perdesse a velocidade ali no momento de atravessar a rua, na hora deu aquele choque, queimou. Eu não senti meu pé mais. Gisele, a gente está aqui diante de duas faixas etárias, Sim. né? Inclusive o seu Edson é pai, né? Sim. Também tem filhos, no caso da Dona Rose. A gente está diante de duas faixas etárias que a gente precisa ter muito cuidado quando o assunto é de ter essa independência de ir e vir. Isso, bastante. O que acontece? São duas idades distintas, mas que passam por um processo semelhante, né? Com reconstrução, né? Neurológica também. Então, são muitos estímulos. E esses estímulos, às vezes, para uma criança, um pré-adolescente, né? Que não tem uma concentração muito ativa ali, então, ela tem que ser redobrada. E também para uma pessoa mais velha. É normal que diminua essa concentração. Assim como a criança ainda, ela está adquirindo essa concentração, né? Tirando a vista dos estímulos, e ainda mais agora com celular, com música, com turminha de amigos. A mesma coisa também, né? Numa idade, né? Um pouco mais avançada, aonde que esses estímulos, aonde que a percepção do todo fica mais complexa, né? Tem que ser adaptada. Então, o que precisa? Primeiro, a gente tem que trabalhar bem eu falo nas questões de gestão à vista, né? De sinalização, dos locais que tem muito movimento, porque uma coisa é o interior. Quando a gente está acostumado, eu cresci na rua, né? Não sei você, Roberto, mas eu cresci na rua, cresci brincando, mas era uma cidade do interior, né, de Minas. Então, eu estou falando que tinha muito pouco movimento também, tinha poucos veículos. Agora, dentro de um bairro movimentado, de uma cidade movimentada, onde que tem ainda escolas perto, né, ao redor, não só essa parte estrutural tem que ser muito bem adaptada, a conversa com esses jovens, a conversa com os idosos tem que ser também muito bem estruturada e sempre em casa reforçar essas questões, porque são duas idades que precisam de atenção, uma não tem menos consequência do que a outra e, ao mesmo tempo, entender, é hora, né? Então, você já pensa assim, poxa, já estou com essa idade, vou ter que ter pessoas me acompanhando. Não, é um cuidado redobrado, é pensar, eu preciso mesmo sair de casa, né? Naquele momento, eu preciso entender como que são meus passos daqui para frente. Se tratando das crianças, da fase ali da pré-adolescência, quando que eu sei que o meu filho tem maturidade
para que a gente consiga aos poucos, né? E dando essa independência dele. Vai para a escola sozinho, pode ir, mamãe confia em você. Isso eu acho que é uma pergunta que todas as mães se fazem ainda, né? Tem umas que deixar faz 30 anos não gostariam que saísse. Tem muito a ver com a segurança dos próprios pais. E às vezes se proteger demais pode também diminuir uma capacidade evolutiva da criança, de desenvolvimento também desse jovem, do adolescente. Agora, o cuidado tem que ter, isso é certo. É cuidado com o celular na mão, coisa de assalto, e principalmente com acidentes, né? Então, se a criança tá, ou o jovem, ou o adolescente já está acostumado a andar sozinho, a ir a certo trajeto sozinho, não significa que o reforço não tem que ser dado, né? Olha, você está saindo com os amigos, você presta atenção, olha para os dois lados. É aquela fala clichê que tem que ser colocada. Agora, o pai tem que ser reforçado isso todos os dias, Tem, sempre. Porque, como eu falei, a capacidade cognitiva de absorção, de foco, de atenção é muito pequena ainda. Dessa parcela, né, dessa idade. Então, eu tenho que estar todo o tempo falando, ai, que mãe chata, ai, que pai chato. A gente tem que ser chato mesmo, porque isso garante vida. E, às vezes, a gente faz uma lavagem cerebral que ele vai ficar escutando aquela vozinha da mãe de um lado, do pai do outro. Nossa, olha para os lados, presta atenção, vai com calma, não corre na rua, olha o trânsito, né? Fica junto com seus amigos. Então, isso é muito importante ser reforçado. Agora, você me pergunta, qual o momento? Isso é muito pessoal, isso é muito individual, né? Agora, é certo também que eu preciso entender como que é esse jovem, como que é esse pré-adolescente, essa criança, na rua, também independente. Então, o soltar a rédea um pouquinho significa ver como ele se sai. Começa aos poucos, surpreender, né? Ele pode surpreender aos pouquinhos. Então, vai ali na esquina, vai aqui, eu vou acompanhando, eu vou olhando de longe, vai com um amigo. Evitar ir sozinhos por vários fatores, mas o mais importante, vai que ele realmente, eu só vou ter certeza e segurança se eu souber como é o comportamento dele. E para isso eu tenho que olhar, ver e acompanhar. A gente estava até conversando isso aqui antes nos bastidores. O seu sobrinho tinha essa maturidade? Você sentia isso nele, já que era um trajeto que ele era acostumado a fazer, de ir e vir para a escola? Tinha, assim... Fala bem pertinho do microfone. Nunca foi, assim, previsto, ou o pai e mãe ficou assim, eu não posso soltar. Por exemplo, o meu filho, eu não tenho esse hábito. Ele vai para a escola acompanhado da gente. Qual a idade do seu filho? 9 anos. Então, assim, o que acontece? São criações, igual a doutora estava falando, bem distante, porque tem pai que prende muito, tem pai que libera. Eu já sei que ele tinha essa autonomia, porque quando a gente viajava junto, você consegue ver que tinha uma desenvoltura. É tanto que ele é bem comportadinho, considerando, por exemplo, a meu filho. E eu não conseguia ver ele que é aquele que fica brincando, pulando na rua, tentando empurrar o coleguinha, não. Ele era comportado, até que consegue ver que ele faz uma guarda ali, ele espera um tempo. Então não tinha vamos ficar preocupado com ele, que ele não faria. Ele pegava o ônibus só. Então, assim, para uma criança de 11 anos pegar o ônibus, geralmente, né, diante da criação, dependendo da forma que ele é criado, os pais já têm confiança. Sim. Né? Eu lembro, eu com 12 anos, eu pegava ônibus para vir aqui para Fafica, fazer teatro aqui. Começou com meu pai me levando dentro do ônibus. Você vai pegar esse ônibus, você vai fazer assim, você vai descer. Vamos lá, vou começar indo com você. Até que chega uma hora que ele fala assim, ela já sabe o caminho. Então, a gente devagarzinho vai liberando. Verdade. Né? Processo, né? Ponderando ali, vigiando, fazendo esse acompanhamento, que eu acredito que é uma lógica também que eu vou ter que passar por esse treinamento. Fala bem pertinho. Vou ter que passar por esse treinamento aí para mim poder fazer esse acompanhamento para conseguir implantar essa consciência nele, né? Que muitos têm, outros não têm. De repente está muito alencada a nossa vigilância ali como pai. Acredito sim que tem que ter todo esse apreço para preservar a vida, né? E isso te assusta, né? Enquanto pai. Você assusta a gente que está aqui noticiando, você como tio e pai tem também. Tem colegas que estão tentando me dar, dividir com a gente esse sentimento, porque às vezes tem gente que não tem coragem. Quem tem filho fala, cara, não gosto de pensar, eu não quero nem pensar. Então, assim, é uma situação impensável com o pai. Assim, exatamente. É muito triste. A gente não consegue, não né? tem como medir. Não tem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ver agora um vídeo, presta atenção você que é pai e mãe, você que é avô e avó, tio. A gente vai ver um vídeo de um especialista em trânsito, é o Josimar Amaral. Já participou em outros momentos aqui com a gente. Ele vai dar algumas dicas de como andar com as crianças nas ruas e também com os idosos. Olha só. A
importância das crianças atravessarem com segurança depende muito do comportamento dos pais, porque nós temos as crianças entre 3, 4, 5 anos, que é necessário que os pais segurem pelos punhos para evitar qualquer tipo de desatenção ou de insegurança no sentido de atravessar a via. E é importante também verificar, porque quando nós falamos em atravessar, nós remetemos as vias apenas sinalizadas com a faixa para os pedestres. Então a criança que vai à escola a partir dos 10, 11 anos, que elas vão sem a presença dos pais, é importante que essas crianças tenham também o comportamento de avaliar a percepção da aproximação dos veículos, tanto nas vias com mais espaço, quanto nas vias com menor espaço, principalmente dentro dos bairros, para que a criança tenha o comportamento adequado e seguro de olhar para ambos os lados e fazer uma travessia com segurança. A questão dos idosos também é outro assunto pertinente para a nossa sociedade, que nós temos uma estatística muito elevada com o envolvimento de sinistros, atropelamento com os idosos. A verificação da mobilidade, às vezes o idoso ele quer a sua independência, então é adequado que ele sempre seria o mais correto que ele fosse acompanhado por um familiar ou um amigo, mas ter o cuidado para que ele possa visualizar a aproximação dos veículos, fazer a sua travessia com segurança e garantir também que os condutores tenham a condição de visualizar o pedestre, seja criança, seja o adolescente, seja o jovem, seja o adulto, seja a pessoa com dificuldade de mobilidade e também os idosos. A educação para o trânsito salva vidas e o comportamento adequado mantém a nossa segurança em todas as etapas. Obrigada, Josimar, por essa contribuição. Então, ele frisou bem aí, viu, gente? Segurar a criança pelo punho. E a gente precisa também levar uma consciência para os idosos que a gente vai perdendo a capacidade motora, né, Gisélia? Vai perdendo mesmo. A gente precisa falar sobre isso. É, sim. Tem que aceitar, não é mesmo? A senhora tem essa consciência, dona Com Rose? certeza. Eu sou uma pessoa muito... Como é que eu falo? Consciente. Disponível, independente. A senhora é super ativa, é DJ, gente, ela É é bonita, DJ. esperta, Isso. conversa bem. Sou muito independente. Eu que faço minhas compras, eu que faço meus pagamentos. Eu vou com minha filha para o médico. Então, praticamente, eu ando sozinha e Deus, né? Mas eu tenho convicção que eu só atravesso a pista com o carro parado. Mesmo o sinal fechado, eu não atravesso. Porque está vindo carro, eu espero todos eles parar, aí eu atravesso. Por quê? Não quero atravessar correndo. Eu quero atravessar com segurança, principalmente se eu estiver com sacola de compra. Até porque a velocidade do passo que a senhora dava há 20 anos é a Não mesma tenho de mais hoje, não E tenho. os A gente reflexos também precisa. mudam. Não tenho. A aceitação é difícil, né? Sim. Eu adoro dançar, Roberta. Eu sempre dancei muito. Sempre gostei muito de música, tanto que me tornei uma DJ, né? Da terceira idade. Eu não consigo dançar mais hoje como eu dançava antigamente. É. O pouquinho que eu danço, Mas ainda dança 2 mais dias do que depois, muita gente que eu sei. estou com o joelho doendo inchado, porque eu dancei Da 2 dias tonteira. antes. Mas É. a Não, aceitação... não tem tonteira, eu não sinto tonteira. Ela é maravilhosa, gente. Ela é ótima. Mas a aceitação, né, que às vezes os filhos tentam falar, papai, mamãe, não anda assim mais nessa velocidade, não queira atravessar o trânsito correndo. Às vezes o idoso não quer ouvir, não aceita que ele vai perdendo esse reflexo. Agora é muito difícil, porque como é algo ao longo do tempo, não vai tendo essa percepção, porque ele vai se adaptando àquele novo eu, de uma forma, né, homeopática ali. E essa coisa da aceitação é complicada. Imagina, né, o seu exemplo, uma pessoa independente, faz tudo sozinho, faz suas compras, tem a sua atividade, tem sua vida social. Como é que você vai diminuindo? E é uma idade que a gente quer o contrário, quer aumentar a nossa vida social, quer aumentar a nossa atividade, a gente quer circular, né? Então a vida está aí ainda e os nossos reflexos, as nossas percepções, o nosso cognitivo, na verdade, está dizendo um pouco ao contrário, calma, que não dá. Então, primeiro, é ter autoconsciência. Segundo, é realmente ter cuidado dobrado, não é sair correndo na rua como fazia antigamente, que sabe que pode dar ruim, né? E terceiro, é se adaptar, é continuar sendo social, é continuar passeando, circulando, dançando, mas não é qualquer
música mais, né? Então eu vou andar, mas também não era do jeito, do ritmo que eu tinha antes. Continua a vida com as mesmas ações, adapta para a realidade atual. A gente tem aqui comentários a respeito desse assunto. A Márcia Salles fala, tem mãe que tem que trabalhar, né? Não tem como levar a criança, gente, de 11 anos para a escola. Eu mesmo já me deparei com situações aqui na Avenida Vitória, das crianças saindo da escola, atravessando a rua, uma correria. Aí você vê que uns têm maturidade, está na frente, está indo ali consciente, outros estão brincando atrás, um empurrando o outro. E aí você fala assim, meu Deus, o motorista tem que redobrar a atenção. Me diz, Elson, como é que está a vida da família de uma semana para cá? Assim, todos os dias a gente é bem unido, né? A gente vai de manhã, né? Vai um irmão, vai o outro. Meus pais moram em Minas, eles estão aí, né? Tirou esse tempo para a gente estar ali unindo para juntar força para poder superar essa perca. Hoje, por exemplo, a missa do 7º dia. Então, assim, querendo ou não, vão reviver aquela perca ali, né? Porque vai ter uma menção a isso. Então, a gente está tentando se unir, buscar força e fazer valer também, né? Que essa perca ela não sirva de mais uma. Vamos ter um olhar aí, segundo o secretário de mobilização ali, urbana, ele esteve lá, falou que vai tomar providência, que vai refazer a sinalização, que vai providenciar uma rotatória, que ali tem que ter uma rotatória ou um sinal para dar prioridade de quem é a preferência, que eu acredito que esse é a pior situação, porque a pessoa, tanto as pessoas pedestres como os carros, eles não sabem de quem é a preferência ali. Então, assim, são tomadas decisões que se convertem com um acidente. Então, é por aí que eu vejo que tem que ser feita a melhoria. Elson, muito obrigada pela sua participação, os nossos sentimentos a toda a família, viu? Obrigado imensamente. Leve o nosso abraço aos pais do Edgar. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade aqui. Obrigada também, dona Rose, pela sua participação. Continue redobrando a atenção. Eu que agradeço, tá? Roberto, por mais uma vez estar aqui com vocês. Um abraço. E obrigada também, Gisélia, pela sua contribuição com esse assunto tão importante que a gente precisa levar isso. E, por favor, motoristas, direção defensiva. A gente tem que dirigir pensando, contando com possíveis eventuais que possam acontecer ali no trânsito.